Eu acho que o Flamengo está apresentando é pouco. Claro, em determinado momento da partida, o Flamengo foi superior. A gente viu ali alguns lampejos. O Flamengo, de fato, fazendo uma grande partida. Fica aqui o meu elogio ao futebol do Bruno Henrique, na minha opinião, foi o melhor em campo. Mas, novamente, o Flamengo correu o risco de sair de campo sem a vitória. A gente pôde perceber um São Paulo fazendo o primeiro gol, quando o Flamengo estava vencendo por 2-0, e ficando muito próximo do empate. Por quê? Na minha opinião, o Tite errou novamente nas substituições. Ali por volta de 30 minutos do segundo tempo, quando ele tira De La Cruz e Bruno Henrique, e eu não sou contra tirar esses dois atletas, o problema, na minha opinião, foi quem entrou. Ele colocou Gerson e Vitor Hugo, dois jogadores com características muito mais defensivas do que ofensivas. Ele poderia ter colocado o Lohan, por exemplo, mas na substituição dele, o que ele faz? Ele traz novamente o Flamengo para trás e, consequentemente, o adversário, que estamos falando de um São Paulo, que, com todo respeito ao São Paulo, vive um péssimo momento. Na beira do gramado tinha um treinador que já sabe que vai ser demitido. E foi já. Agora exatamente, um time todo desorganizado. E a gente pôde ver um São Paulo, mesmo diante do Flamengo, que é muito favorito, muito melhor, no Maracanã, com quase 50 mil pessoas, quase empatar o jogo. Eu não vou achar isso normal. Claro, se a gente for parar e analisar, mais uma vitória importante, Flamengo na liderança, depois de 4 anos, algo que não acontece há muito tempo, mas eu sou pago, Fernando de Amaia, para analisar o jogo, não só o resultado. E, na minha opinião, o Flamengo não fez um bom jogo. Repito, em determinado momento da partida, estava até bem. Só que, novamente, o Tite tomou decisões erradas e quase perdeu a vitória, quase deixou escapar a vitória dentro de casa. O jogo, ele tem 90 minutos, o jogo ele não é disputado em apenas 15 minutos. Em 15 minutos o Flamengo fez um baita futebol, beleza, e o restante? Porque se você toda vez correr esse risco, o Flamengo na próxima rodada vai pegar o Palmeiras. Será que contra o Palmeiras vai ter a mesma postura? Será que com essa mesma postura vai ter a mesma sorte? E como o Pedrosa mencionou aí outro dia, o Tite está tendo muito mais sorte do que juízo. A verdade é essa. E o Tite tem um elenco absurdo à disposição dele. É o melhor elenco que ele teve até o momento na carreira dele. Claro, tirando a seleção brasileira. Estou falando no futebol brasileiro. Então, assim, eu acho que o Flamengo pode apresentar um futebol melhor. Porque eu não sei até quando vai ter sorte para sair com a vitória no placar. E a gente vai começar a aumentar o número de jogos em que esse movimento acontece. Milionários, 1 a mais, 1-1, e aí quando tá no placar, segura o jogo. O jogo contra o Fluminense foi assim. O jogo contra o Nova Iguaçu... Foi assim o segundo jogo. O segundo jogo controlou. Palestino foi assim. Atlético Goianiense foi assim. E esse foi um jogo que no final teve um pênalti, e aí com o Pedro converteu e respirou, porque estava empatado. E agora o jogo contra o São Paulo. Já são 6 jogos assim. E eu tô percebendo que, na verdade, são todos os últimos jogos, o Lucas Pedrosa. Eu não sei se vai existir um movimento de uma mudança de postura do Tite. Boa tarde, eu não Fernanda. enxergo isso, Boa eu não tarde, sei você. Vênia também. Eu vou na contramão do Vênia na partida de ontem. Você gostou? Não é que eu tenha gostado maravilhosamente Você também bem. não tem, né? A gente não tem, né, Exato. Pedro? A minha questão é essa. Eu concordo plenamente com o Vênia sobre as substituições. Sim. Eu acho que ele faz algumas substituições de peças que, na minha visão, eu acho que ele não esperava que as peças fossem dar uma postura defensiva para o Flamengo, no caso, principalmente o Gerson e o Vitor Hugo, porque o Gerson e o próprio Vitor Hugo já atuaram de forma mais avançada e já foram importantes na fase ofensiva do Flamengo. Mas elas realmente não surtiram efeito. Agora, em relação ao primeiro tempo, eu vi o Flamengo marcando uma pressão alta muito forte, eu vi o Flamengo não deixando o São Paulo praticamente jogar. Depois, esse jogo se equilibra em posse de bola, mas o Flamengo continua tendo as melhores oportunidades. É claro que você tem também a saída do Everton Cebolinha logo no início, aí te queima uma substituição, então te amarra um pouco mais, mas quem entra é o Luiz Araújo, inclusive fazendo mais um belo jogo e fazendo um golaço também. E aí o Flamengo conseguiu fazer esse primeiro gol e depois no segundo tempo, logo no início também faz o segundo gol. Quando os seus titulares ainda estavam em campo, os jogadores realmente que começaram a partida tirando o Everton Cebolinha, mas o Luiz Araújo entrou bem. O Flamengo estava até perto de fazer um terceiro gol, eu acho que produziu para isso, mas há um grande problema quando você tem as substituições e também quando você toma um gol. A postura quando você toma um gol do Flamengo, ela é realmente isso. Você flerta muito mais com o empate do que você continuar vencendo. Porque mesmo você tomando gol, você deve continuar atacando, fazer o terceiro, fazer o quarto, e eu não vi isso do Flamengo.
Mas, diferentemente de outras partidas, como essas que vocês citaram, o Palestino, Atlético Goianiense, eu acho que ontem o Flamengo fez um jogo muito mais consistente, com uma pressão alta, tendo um controle muito maior e intensidade também do que nas outras partidas. Vene, tem atualização sobre a situação do Cebolinha? Preocupa ou foi só um susto? Olha só, Fernando, preocupa porque a gente está falando de um jogador que vem sentindo problema no tendão desde o jogo contra o Atlético Goianiense. Foi quando ele teve esse problema, foi até substituído. No jogo de ontem ele era dúvida, entrou em campo, mas nos primeiros minutos recebeu uma pancada no mesmo local. Preocupa porque ele está desde cedo no Ninho do Urubu fazendo tratamento e daqui a pouco, agora no período da tarde, ele vai realizar um exame, uma ressonância para saber a gravidade da lesão. A partir do momento, na minha visão, que o jogador vai fazer exames, é porque de fato preocupa. Então não tem como eu chegar para aqui na frente das câmeras e garantir para o torcedor que ele vai ficar à disposição contra o Palmeiras, por exemplo. Tudo vai depender do resultado dessa ressonância magnética. Fica a torcida para que não seja nada grave, porque estamos falando de um jogador extremamente importante. Nação rubro-negra! Uma ótima noite a todos. O Mercadão da Bola Rubro-Negro está recheado de informações. Isso porque vazou uma informação dizendo que o Braz tem conversas com o meia Claudinho para finalizar essa contratação assim quando abrir a janela de transferências. É isso mesmo, nação. Claudinho pode pintar no Flamengo a qualquer momento e seria uma contratação, será uma contratação fantástica, até porque nós vimos que o Cebolinha acabou de ter uma lesão e assim, a gente não sabe se vai ser uma lesão leve ou uma lesão grave. Vamos torcer para que o Cebola possa voltar o mais rápido possível, mas sendo assim, o Braz junto com o Landim já se movimenta no mercado. Vale lembrar que o Claudinho já é um desejo antigo dessa diretoria rubro-negra, não só da diretoria, mas sim do técnico Tite. É um jogador que dispensa comentários, é um atleta assim com faro de gols, tem um contra um muito forte, sabe, chuta de fora da área. Claudinho é um atleta assim espetacular. Vamos torcer, galera, vamos torcer para que realmente essa conversa avance cada vez mais, para assim quando abrir a janela, o Flamengo sente com o Zenit, feche contrato e que tudo dê certo. Vocês concordam? Quero ver a opinião de vocês. Quero também saber se vocês aprovam a contratação do Claudinho e se ele realmente chegar, ele seria titular, chegaria para como disputar a vaga com o Bruno Henrique ou até mesmo com o próprio Cebolinha. Deixa nos comentários e não para por aí. Danilo também pode chegar. Nação, é o seguinte, o plantel rubro-negro já está praticamente completo. O Flamengo precisa de apenas alguns ajustes e deve ser tanto na lateral direita, porque na esquerda já tem o Vinha e o Ayrton Lucas. E na direita só tem o Varela, o Wesley já não joga há tempo e o Flamengo quer negociar o jovem lateral e sendo assim o Danilo chegaria para encorpar ainda mais esse elenco, que é um elenco muito forte e tem de tudo para crescer daqui para frente. E lá na frente, galera, precisamos de jogadores que decidam mais. Só o Pedro tá fazendo gol, só que assim, os jogadores de ponta tem que fazer mais gols. Luiz Araújo fez um golaço ontem, o Cebolinha também tem que fazer gols e assim, o Flamengo com essa contratação tanto do Claudinho, tanto do Danilo, elevaria muito o nível competitivo rubro-negro. Vocês concordam? Quero ouvir a opinião de todos vocês. Então é isso, nação. Gostaram dessas grandes novidades? Então se inscreva no canal, deixa o like. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus!